Olá, amigões, meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno, e você está no Games on the Table. E hoje nós vamos dar uma olhada nessa criança aí, Amun-Re, um jogo do famoso designer Reiner Knizia. Para quem não conhece o Reiner Knizia, ele é um designer de jogos modernos, PhD em matemática, né? Ele é alemão. Hoje ele vive na Inglaterra, mas ele já tem mais de 500 jogos e livros publicados em várias línguas, mais de 300 milhões de cópias entre jogos e livros vendidos. E uma das pérolas da sua criação é esse jogo que nós vamos resenhar hoje. E também, digno de destaque, o jogo Tigres e Eufrates, entre outros, tá bom? Então vamos lá. Todos já ouviram falar das pirâmides egípcias, né, próximos ao rio Nilo. Claro que essas pirâmides elas são os monumentos, né, da cultura egípcia, muito poderosa e majestosa, né? E os faraós eles escolhem suas províncias e constroem suas pirâmides, né? E colhem os frutos da agricultura da região, graças aos sacrifícios ao deus egípcio Amun-Re. Neste jogo, os jogadores assumem o papel de dinastias rivais e usarão influência para controlar províncias, construir pirâmides, prosperar suas colheitas, em função das suas oferendas ao deus egípcio Amun-Re. Vamos ao jogo então descobrir o que há por trás desse pôr do sol. Então vamos dar uma olhadinha nos componentes do jogo, né? Você tem as pirâmides, vou pegar mais algumas aqui. As pirâmides simples são essas aqui, ó. Ok? E a gente tem também as pirâmides duplas, tá bom? Os tijolos que vão ser utilizados para você construir as pirâmides, aqui. Nós temos também do mesmo material dos tijolos, os marcadores dos jogadores, né? Os marcadores da participação no leilão, né, para você dar os lances nas suas províncias, e marcadores de pontos também. Diga-se de passagem, o leilão desse jogo é muito bacana. Os marcadores de província, cada marcador tem o símbolo da dinastia, né? Aqui alguns marcadores brancos, vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui, o marcador vermelho, bom, marcador preto, cada um tem um símbolo. Você tem também os fazendeiros, né, que vão ser responsáveis pela prosperidade da sua agricultura, né, com a bênção de Amun-Re, aqui também. Você tem o templo de Amun-Re, ok, vou deixar marcado aqui. Você tem o faraó, que é o marcador aqui de primeiro jogador, né, que é esse carinha aqui da caixa, né. Você tem também os marcadores de moeda, que são cartinhas de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 e uma menos 3. A gente vai explicar no jogo já já. A gente tem também as cartas de poder. Deixa eu ver se é esse o nome.
são sim as cartas de poder, é isso mesmo. Bastante cartas de poder aqui, né? O bacana é que elas são cartas utilizadas em diferentes fases do jogo, né? E algumas delas te dão mini objetivos, né? Como... deixa eu ver, acho que já... aqui, ó. Isso aqui é uma carta de poder que dá um objetivo. No final, vai te dar 3 pontos aqui na setinha aqui embaixo, né? É bem bacana, você pode perseguir esses objetivos também, e outras que dão benefício instantâneo, dependendo da fase que você está do jogo. Para cada fase existem uma coletânea de cartas de poder. E por fim, ou quase fim, né? Ainda temos o tabuleiro, você tem as cartas de província. Essas províncias aqui: Baraia, Abu, Memphis, que não é o estado americano. Estado ou cidade? Bom, Edfu, Karga, Dakla, enfim. Os nomes aqui no contexto do jogo, ok? A gente vai entender para que servem essas cartas aqui essenciais para o leilão do jogo. Então esses foram os componentes. Logo que eu arrumar essa bagunça aqui que eu fiz, eu mostro para vocês o tabuleiro do jogo. Então esse daqui é o tabuleiro do jogo. E o que a gente tem aqui nesse tabuleiro? A gente tem o Nilo no centro do tabuleiro, né, dividindo o tabuleiro em duas partes, né? A gente tem o leste do Rio Nilo e a oeste do Rio Nilo. A gente tem também a parte norte e a parte sul. Isso vai ser importante para alguns objetivos do jogo, a gente vai ver mais adiante. No lado esquerdo aqui, a leste, a gente tem 8 províncias aqui, né? 2 e mais 4 lá em cima. 4 aqui na parte norte, 4 na parte sul. E aqui do lado direito, a gente tem mais 3 províncias aqui na parte norte e mais 4 províncias aqui na parte sudoeste do Nilo, ok? Lógico que, como todo bom euro, você tem a trilha de pontos ao redor do tabuleiro, bom? E na parte de cima do tabuleiro aqui, a gente tem aqui a tabela de comércio do jogo com os valores dos fazendeiros, dos tijolos para você construir as suas pirâmides e também o valor das cartas de poder. É muito simples, aqui tem as quantidades na parte de cima e quanto custa na parte de baixo. Os valores tanto das cartas quanto dos fazendeiros quanto dos tijolos são iguais, né? Então, se você vai comprar 3 cartas, você vai pagar 6 ouros. Se você for comprar 3 fazendeiros, 6 ouros. 5 tijolos, 15 ouros. Qualquer um dos 3, 1 ouro. E assim vai, né? 5, qualquer um dos 3, você vai pagar 15 ouros. Ok? E um pouquinho mais para a esquerda, a gente tem o templo de Amon-Re, ok? Onde esse marcador aqui vai ficar aqui à esquerda. E à medida que os jogadores fizerem oferendas para o deus egípcio, esse marcador pode ocupar uma dessas 4 casas, ok? Quanto maior a casa que ele ocupar, mais rendimento ele vai dar para a agricultura, sendo que nem todas as regiões contam com a agricultura, ok?
Então, o interesse por essa trilha aqui do Templo de Amun-Re, ele não é recíproco, né? O interesse, alguns jogadores vão querer que essa trilha seja o maior possível, e outros jogadores não vão fazer questão dessa trilha chegar até o nível 3 ou 4, vão querer que fique entre o nível 1 e 2, né? Só para mostrar uma pequena diferença aqui, não sei se vocês notaram, mas para bons observadores já devem ter notado que há uma diferença aqui entre esses 4 templos. Não sei se você está vendo que o templo número 1 e o templo número 2, né, tem um camelo à esquerda do quadrado, e o templo número 3 e o templo número 4 não tem esse camelo, né? Só para dar uma dica aí, né? Existem algumas, depois eu vou explicar com calma, mas existem também algumas províncias que têm o camelo, né? Aqui próximo da parte de agricultura, que é esse assoreado verde aqui, e outras províncias não têm esse camelo. A gente vai saber a diferença disso já já. Além de todos os materiais, de todos os provimentos do jogo, né, que você deve colocar ao lado, as pirâmides simples e duplas, os fazendeiros, as cartas de moeda, enfim, cada jogador vai receber uma carta de poder do construtor, do mestre construtor, né? E é muito fácil de deduzir as cartas de poder, você lê uma vez e já não tem como esquecer, né? Você vai gastar apenas 2 tijolos para fazer uma pirâmide, quando o valor normal de uma pirâmide seria 3 tijolos, ok? Você vai também receber os seus marcadores, os marcadores de leilão, que vai ficar com você, e o marcador da trilha de pontos, que vai lá para o 0, tá bom? E você vai receber também os seus marcadores de província. Assim que você adquire uma província, você vai sinalizar com um desses marcadores aqui. E cada jogador vai receber 20 moedas de ouro, okay, divididas em uma moeda, uma carta, né? Uma carta de 10, uma carta de 5, opa, terremoto, uma carta de 2, aqui, tá bom? E 3 cartas de 1. Fazendo isso para cada jogador, você, peraí, faltou as cartas de 1, vou colocar aqui, você está pronto para começar o jogo, ok? Não posso esquecer, né? O primeiro jogador, ele vai receber esse marcador aqui de primeiro jogador, tá bom? E, por incrível que pareça, nesse jogo, o primeiro jogador começa o jogo. O marcador de pontuação é colocado na trilha de pontos, no tabuleiro, no 0, como de costume. E você também não se esqueça de colocar o templo de Amun-Re na marcação no tabuleiro aqui, ok? À esquerda. E estamos prontos para começar o jogo. O jogo ele acontece em 2 metades, ok? O velho reinado e o novo reinado. Cada metade ela consiste de 3 rodadas. E cada rodada ela pode ter 5 fases, ou pode ter também 6 fases. Ok? Por que pode ter 5 ou 6 fases? Porque a 6ª fase ela acontece
ao final do velho reinado e ao final do novo reinado. Ou seja, ela acontece no final da primeira metade do jogo e no final do jogo, que é o final da segunda metade e última do jogo. Ok? Então vamos para a primeira fase do jogo. E a primeira fase é muito fácil, extremamente fácil, que é a revelação das cartas de província. Então a gente vai revelar a quantidade de cartas igual à quantidade de jogadores, ok? Como a gente está simulando uma partida de 3 jogadores, iremos revelar 3 cartas de província. Simples. E lá vai. O número 1, Berenaik, ok? Cada província tem cada carta de província, né, tem o símbolo da província e os valores aqui que os jogadores vão dar os seus lances no leilão. A gente tem também aqui Amarna, ok? E a gente tem aqui também Savu. E você vai colocar essas cartas nas províncias no tabuleiro. Há um detalhe que eu esqueci aqui, cada jogador também, cada jogador não, né? Você tem, sim, cada jogador vai receber um cartão, né, de ajuda do jogador, né, para você saber a pontuação e para você também saber as rodadas, né, as fases de cada rodada do jogo, ok? Então vamos lá, vamos voltar. Savu, vamos encontrar Savu aqui no mapa. Depois eu vou dar um zoom em cada uma das províncias sorteadas, ok? Vou ter que explicar cada uma delas. Savu está aqui, Amarna está aqui e Berenik está aqui do lado de Savu. Vamos dar uma olhada com mais calma nessas províncias aqui, ó. O que a gente tem em cada uma das províncias. Então, antes de proceder o leilão, eu quero conversar um pouquinho sobre a iconografia do jogo, porque não há nada escrito, sequer uma palavra, além do nome das províncias, ok? Então, mesmo as cartas de poder, ó, não tem nada escrito, bom? Só símbolos. Se você aprender, né, a decifrar esses símbolos, vai te ajudar muito a entender cada função de cada carta, enfim, e para onde você está indo e onde você quer chegar. E existem muitos símbolos nas províncias, cada província tem um símbolo diferente. Eu vou explicar aqui mesmo porque para você participar do leilão, você tem que saber o benefício que cada província te dá, ok? Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas províncias e o bônus que essas províncias dão para que você possa fazer o leilão consciente daquilo que você está adquirindo, ok? Então toda província tem o nome da província e o símbolo da província. O símbolo da província coincide, né, com o símbolo da carta de província. Claro. Ao lado do nome da província, você vai ter todos os bônus que essa província pode fornecer no leilão. Então, essa Berenik não tem nenhum bônus. Abu também não tem nenhum bônus. Essa Edifu, ela tem a inscrição de uma carta de poder. Então você vai pegar lá no maço da carta de poder, aqui, ó. E quando for sorteado Edifu, você vai colocar o bônus de Edifu. E caso ela tenha sido sorteada, você vai colocar aqui por cima
a carta da província para fazer o leilão. Não foi o caso, né? Mas só para saber para que serve aquele símbolo aqui. É o bônus. Carga não tem nada também. Drácula. Drácula é interessante. Ela tem a carta de poder, que você vai sortear, vai colocar lá a carta de poder. E você também ganha 12 moedas. Então, é uma província que dá muitos bônus. Vai colocar lá as 12 moedas. Quem adquirir essa província já leva esse bônus aqui. Esse outro símbolo aqui é fácil, né? O símbolo de um tijolo, tranquilo. Quem adquirir Abydos, eu vou virar assim, para ficar mais fácil para a gente dar uma olhada, né? Abydos tem um tijolinho aqui, né? A gente coloca lá. Thebes tem 2 tijolos. Savu, que foi o que sorteou para a nossa primeira rodada, não tem nenhum bônus de leilão. Avaris, lá em cima, que é uma província gigante aqui, né? Ocupa 2 terrenos aqui. Ela não tem nenhum bônus. Mendes também não. Amarna também não. Butô, ou Butô, tem. Opa, esse aqui é o bônus de uma carta de província, né? Você só coloca o bônus quando sortear a carta, né? A carta de província na fase 1 de sorteio de cartas de leilão. Mênfis, 2 tijolos. Damanhur, nenhum bônus. E Bahária, também nenhum bônus. Você também tem o símbolo de cartas, né, bem visível aí. Você tem aqui o Berenice 1, aqui Savu 2, Thebes 2, Abu 3, Abu 2, né? A gente tem aqui Abydos, né, com 4 símbolos de carta. Esses símbolos de carta aqui em cima, eles mostram para você a quantidade máxima de cartas que você vai poder adquirir na fase 3, que é a fase onde a gente vai adquirir os recursos, né, que podem ser cartas de poder, fazendeiros ou tijolos. E essa daqui é a relação de valor, dependendo da quantidade, que eu já mostrei quando eu mostrei lá o tabuleiro para vocês. Então, nessa situação aqui de leilão, nenhuma delas te dá um bônus imediato. Berenice, você tem você pode adquirir até uma carta. Se você adquirir Savu, você pode comprar até 2 cartas de poder. E se você adquirir Amarna, você pode comprar até uma carta de poder. Bom, em outras rodadas, pode ser que você adquira outras... Pode ser não, você vai adquirir outras províncias. E nesse caso, você vai comparar entre as províncias aquela que tem o símbolo de quantidade de cartas maior. Vamos supor que o jogador branco, ele adquiriu Amarna, então você tem essa situação aqui, logo que você adquire, você põe o seu símbolo. O jogador, e depois eu vou dar um exemplo para você do leilão em si. Ele adquiriu Mênfis, depois a gente vê como que ele adquiriu. Então, na fase de compra de recursos, aqui ele tem 3 símbolos de carta de poder, aqui ele tem um símbolo de carta de poder, então ele pode adquirir até 3, ou seja, vai utilizar aquela província que tem maior quantidade de símbolo de cartas, e aquele será o número máximo de cartas de poder que ele vai conseguir adquirir na sua terceira rodada, que é a rodada de compra de recursos. Ok? Uma outra situação que você tem aqui, muito importante, nas suas províncias, são as áreas de agricultura, que são essas áreas verdes aqui, né? Berenice, ela tem na sua agricultura nenhum espaço para fazendeiro, que são esses quadradinhos aqui, onde você, adquirindo os fazendeiros, eles vão ocupar esse espaço aqui, ó, ok? Então,
olhando na tabelinha, você vai ver que 3 fazendeiros é igual a 6 moedas, vai pagar 6 moedas na fase 3, vai adquirir os 3, vai completar, tal. Mas vamos voltar a Brenick aqui, ele não tem nenhum, mas só que ele já tem um bônus automático, você ganha 8 moedas na fase de rendimento, ok? Na fase dos rendimentos de agricultura você vai ganhar 8 moedas, quer chova, quer faça sol, 8 moedas e ponto final. Bom, a gente tem também aqui ao lado, essa Abu, você tem 3 espaços para você colocar os seus fazendeiros, ok? E você ganha 4 moedas na fase dos benefícios de agricultura. Add Full você tem 3 espaços, e aqui a gente tem Cargla, é isso? Carga. Você tem 2 espaços para fazendeiro, e você tem um 5 com um camelinho aqui embaixo, tá bom? Da mesma forma, vamos já puxar aqui, ó, a Savu, que foi a que foi sorteada aqui para o nosso leilão, você tem um espaço para fazendeiro, né? Você pode no máximo colocar um fazendeiro nesse espaço. Existem cartas que podem adicionar fazendeiros extra, né, na sua província, mesmo não tendo espaço para eles, mas via de regra você consegue colocar um fazendeiro e você tem esses 7 moedas e um camelinho aqui. Esse camelinho aqui, não sei se você se recorda, mas é o mesmo camelo que está lá em cima nas nossas trilhas na trilha do templo de Amun-Re. Então nós temos aqui uma visão do templo de Amun-Re, aqui em cima, ok? Onde você tem espaços, uma trilha onde você vai caminhar com esse marcador de templo de 1 a 4, ok? E no marcador 1 e no marcador 2 você tem o camelinho, que é o mesmo camelinho que você encontra também nessa província aqui de Avaris. Avaris você tem 8 e um camelinho, ou seja, após o sacrifício a Amun-Re, se esse marcador estiver no 1 ou no 2, você consegue esse bônus de 8 moedas. Se ele estiver no 3 ou no 4, você não consegue esse bônus de 8 moedas. 8 moedas é uma quantidade significativa. Depois a gente vai ver como é que acontece o sacrifício, tá bom? E é bacana que na hora do sacrifício haverão jogadores que estarão interessados que o marcador de Amun-Re chegue até 3 ou 4, e outros vão estar interessados que ele fique entre 1 e 2. Então gera uma briga boa aí, né? Então está explicado o símbolo do camelo. E existem outras províncias que têm mais ou menos espaços de fazendeiro. Mendes, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses espaços são importantes porque existem objetivos, como eu te falei, que você pode comprar nas cartas de poder, que também envolvem a quantidade de fazendeiros que você tem. Aqui em Butô você tem 5 espaços, tá bom? Em Damanhur, você tem 2 espaços, e aqui embaixo em Baraia é a única província em que ela já vem com 2 fazendeiros aqui impressos, ou seja, você já sai com 2 fazendeiros de bônus. Não tem nenhuma outra província que tem esse tipo de bônus, ok? O que mais que a gente tem de símbolo que eu não expliquei até agora, né? Então, se você é um bom observador, você viu que algumas províncias você tem esse símbolo de templo aqui, né? Que lógico que remete àquela trilha de templos lá em cima, né? Aqui, ó, a Marna, né? Que é uma das
das que estão concorrendo a esse leilão. Você tem mais acima aqui também Damanhur, que tem 2 símbolos de templo, né? E o que significa esse símbolo de templo? Isso significa que na fase de pontuação, ou seja, na fase 6, que acontece no final do Velho Reinado, vai haver uma pontuação em função da posição em que está o marcador de Amun-Re, que ele é posicionado em função do sacrifício que você faz, e o sacrifício é feito em moedas. Você vai multiplicar a quantidade de templos das suas províncias pelo valor em que estiver o marcador de templo, o templo de Amun-Re, efetivamente, né? Se você tem a província, deixa eu tentar enquadrar aqui, se você tem aqui a província de Damanhur, e ela está aqui no nível 3, lá você tem 2 províncias, 3 vezes 2, 6. Se você tem a província de Amarna e a província de Damanhur, e esse está no nível 3, você vai 3 vezes 3, você ganha 9 pontos, que é uma quantidade considerável de pontos. Lembrando que, né, você tem 2 pontuações no jogo, primeira pontuação no final do Velho Mundo, e a segunda do Velho Reinado, e a segunda no final do Novo Reinado, que é o final do jogo. Ok? Existem outros não, né? Existem outros símbolos que faltam explicar, que são esses símbolos aqui, esse símbolo rosa, né, que está na intersecção dessas 4 províncias ao norte, e o mesmo símbolo que também está na intersecção dessas 3 províncias aqui ao norte, que simboliza o norte, a parte norte do Egito. E esse símbolo aqui, que parece uma garrafa quebrada, na intersecção também das 4 províncias ao sul aqui, né? Ao sudeste, ao sudoeste, a gente tem as províncias ao sul do Egito. Ok? E assim a gente está sabendo todos os símbolos aqui, o que significa. Agora eu acho que a gente tem condições de estar fazendo um leilão e sabendo efetivamente o que você está adquirindo. E assim a gente vai para a fase 2, que é efetivamente a fase do leilão. Lembrando que quando você coloca as 3 províncias, você coloca junto com ela os bônus que elas mostram ao lado do nome. No caso, essas 3 aqui não tem nenhum bônus. Caso fossem essas 3 aqui, né? Dakla, como eu mostrei para vocês, você já põe 12 moedas, né? E uma carta de poder embaixo da carta, né? No caso do exemplo aqui, se fosse Abydos, você já colocaria um tijolo, né, o que facilitaria a construção de pirâmide. E no caso de Tebes, você iria comprar aqui, né, duas cartas de poder, e iria colocar aqui embaixo de Tebes. Os jogadores que adquirirem essas províncias vão levar os seus respectivos bônus. Então a gente vai voltar aqui as nossas províncias que nós sorteamos na primeira fase, ok? E agora a gente vai para a segunda fase, que efetivamente é a aquisição das províncias reveladas, né? Que é o leilão do jogo, que é a grande frenesi desse jogo aí, que deu modelo esse que deu origem ao leilão de outros jogos. Se eu não me engano, o Cyclades tem um leilão nos mesmos moldes desse leilão aqui, né?
Então, partindo do primeiro jogador, que possui aqui o faraó, né, a gente vai optar por uma província que ele queira adquirir. Então, vamos fazer aquela análise, né? Amares, a gente tem um bônus aqui no final do jogo, e você tem direito a uma carta de poder quando você for comprar. Savu, a gente tem duas cartas, né, que você pode comprar na fase de aquisição, e você também tem 7 moedas caso o sacrifício Amun-Re e o templo de Amun-Re acabe nas casas 1 ou 2 na parte superior do tabuleiro, ok? E você tem aqui Berenic, que te dá 8 de moeda e uma carta no máximo de compra na próxima fase, que é a fase de aquisição dos benefícios, ok? E o jogador branco, ele está muito afim dessa Savu, então ele vai colocar aqui no 0, tá bom? Vai pagar nada. E agora a vez do jogador vermelho, e ele quer esse rendimento aqui, ó. Berenic, ele dá 1, ele dá 0 de lance, né? E agora a vez do jogador verde. O jogador verde, se ele quiser a Marna, ele vai colocar no 0 e acaba o leilão quando cada um dos marcadores estiver em uma carta. Bom, se você quiser uma carta que já foi dado o lance, você tem que dar um valor maior do que o lance dado. E o verde ele quer Savu, então ele vai colocar aqui no 1. Né? E agora na ordem é a vez do branco, né? O branco ele vai lá para Berenic e vai aqui no 1 também. Bom, o jogador vermelho ele vai em Savu e ele põe 3. Parece que estão disputando aqui essas duas cartas, ok? O jogador verde, lembrando que você não pode dar o lance na mesma carta em que você está, você tem que dar o lance em outra carta. Se ele for para a Marna, ele vai pagar 0, acaba o leilão, cada jogador numa carta, mas ele vai forçar aqui, ó, Berenic, vai pagar 3 em Berenic. O jogador branco, a gente já fez a análise, ele quer Savu, então ele vai mandar 6 aqui. Ah, Neno, pode ser que o leilão tivesse acabado se o verde, por exemplo, tivesse escolhido a Marna? Pode ser sim. E daí o branco ia ficar com Berenic. Vamos lá então. O branco deu lance aqui. O verde não dá lance porque ele está sozinho na carta, né? Então, o vermelho ele vai forçar aqui Berenic 6 moedas. O negócio está ficando pesado para um começo de jogo, né? Onde você recebe 20 moedas. Está começando a ficar pesado. E eu vou aproveitar cada momento do jogo para mostrar algumas cartas que você pode usar durante as fases que eu vou estar explicando. Então, durante a fase de leilão, essas duas cartas aqui podem ser usadas, ok? Essa carta aqui, ela essa carta aqui é a carta de lance na mesma província, ok? Então, quando você descarta essa carta aqui, você pode dar o lance na mesma província em que você tem o seu marcador. Bom, então, imaginando que agora o jogador verde, ele pode descartar essa carta, ok? Opa, aqui, ó. E ele dá o lance em Berenic, com 10. Ok?
você tem também essa outra carta aqui, que é o bloqueio de leilão. Se outro jogador quiser fazer um lance nesta província, ele deve ser de 2 valores mais alto. Ou seja, se alguém quiser roubar a província de você, né, dar um lance maior, ele vai ter que dar um lance de 2 casinhas a mais aí, né? Se você mudar de carta, essa carta aqui ela vai junto com você para outra carta, bom? Então é a vez do verde, ok? E o verde vai fazer o seguinte, ele vai sair daqui, ele vai pagar 10 em Savu e ele vai descartar essa carta aqui, ó, de poder. Isso quer dizer que o próximo jogador, para dar um lance aqui, ele vai precisar dar um lance de 21 e não de 15. O vermelho já está numa carta, então agora é a vez do branco. O branco pode dar um lance de 10 aqui em Berenice, ou dar um lance de 21, em Savu ele não pode dar o lance, porque ele não pode dar o lance na mesma carta em que ele tem o marcador, ok? Ele pode dar um lance de 0 lá em Amarna e acabar o leilão. E é isso que ele vai fazer. Inicialmente ele queria a carta de Savu, mas ela ficou muito cara, até por uma primeira rodada, e ele vai aqui de 0 em Amarna e acaba o leilão. Quando você acaba o leilão, você coloca o seu marcador, tira esse marcador e a carta de província é descartada do jogo, né? Quer dizer, você coloca ao lado do tabuleiro, essa carta aqui não sai do jogo, ela vai voltar no novo reinado, tá bom? Esse marcador aqui você põe o seu jogador para um próximo leilão, e os outros jogadores, da mesma forma, né, vão colocar a marcação, e o jogador verde vai pagar 10 moedas, ele paga pro banco lá 10 moedas, descarta tudo isso, até a carta de poder também é descartada, tá bom? O marcador volta para ele, e ele já está com a sua província marcada. Da mesma forma, o jogador vermelho vai pagar 6 moedas, e depois de pagar 6 moedas, ele vai descartar a carta de província, que é colocada aqui ao lado, as 3 cartas, deixa elas aqui. Isso aqui volta para a área de jogo dele, e ele vai marcar com o seu marcador de província do lado do nome. Agora você não tem mais o símbolo da província, você tem o símbolo da sua dinastia. E esse é a fase número 2, a fase do leilão. Ok? Eu vou parar por aqui e vou deixar para a gente continuar no próximo vídeo, onde a gente vai ver as fases finais de pontuação e também a fase 3, 4 e 5. Ok? E a minha opinião sobre o jogo no próximo vídeo. Meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno, e você está no Games on the Table.